a parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola, dizendo do dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo-lhe: havia numa certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também na mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, pedindo-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis, mas depois disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem respeite homem algum, eis que farei justiça para que essa viúva não volte a me importunar. E disse o Senhor Jesus: não viu o que disse um injusto juiz? E Deus não fará justiça com os teus filhos que clamam por ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles? Então, essa parábola, Jesus Cristo continua falando e diz da necessidade que nós temos de permanecer sempre em oração. No livro que eu escrevi, já que ele tem como tema a desistência, eu quero dizer que eu sou a favor de persistirmos orando, continuarmos sempre orando. É um ensinamento de Jesus Cristo que serve para nossas vidas. Nós não vamos conseguir mudar isso, porque Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Mas eu quero chamar a atenção para um fator interessante que levou o juiz a desistir da maneira que ele se comportava diante da sociedade. Notem que, embora ele fosse um juiz, que era o homem certo para praticar a justiça, ainda assim ele era um homem injusto. Ele não se preocupava com o que as pessoas iam achar dele, se ele era visto como um homem arrogante, extremamente arrogante, um homem passivo talvez, porque provavelmente ele agia da maneira que lhe fazia bem, no sentido de se locupletar até às vezes com o que pertencia ao outro. Nós sabemos que justiça é, segundo o Piano, a necessidade que se tem de dar a cada um aquilo que lhe pertence. Então o direito ele está aí para isso, para assegurar os direitos de cada um, assim como está para garantir as obrigações de cada cidadão. Nesta parábola, Jesus nos ensina que de tanto essa mulher se submeter, de tanto ela se subjugar e ir ao encontro de um homem que era tão ruim, se humilhando, pedindo, suplicando, ele acabou sendo justo, fazendo o que de fato deveria ser feito, entregando a ela o que de fato lhe pertencia. Por isso que no final Jesus diz: ele que é injusto acabou atendendo ao pedido. Imagina o Pai que está no céu, que é o justo juiz, o juiz que dá de fato a cada um de nós aquilo que nós merecemos, aquilo que pertence a cada um de nós. Eu costumo falar muito sobre a questão do pertencimento. O que é pertencimento? É você se reconhecer, você saber de onde você veio, aonde você está, o que você representa, de que lado você deve se posicionar. Então, pertencimento é isso. E esse juiz, ele pertencia ao mundo dele, exclusivo. Porque para ele tanto fazia os homens que estavam do lado dele, que viviam em sociedade com ele, que ele não respeitava, e muito menos Deus, porque ele não via. Então, Deus é luz, Deus é espírito. No mundo fenomênico, no mundo material, a gente não consegue ver, a gente não consegue tocar em Deus. Só no mundo espiritual, que é a partir
da oração, a partir da meditação, que nós de fato conseguimos encontrar esse Deus Pai Todo-Poderoso. E a meditação nada mais é do que a respiração profunda que nos leva a um mundo que fica dentro de nós mesmos. É importante essa questão da meditação. Mas no livro Desistir Pode Ser a Melhor Opção, eu trago justamente a parte crucial, que é o momento em que o juiz, ele declara, ainda que para ele mesmo, que embora ele não tema a Deus e não respeite os homens, para que ele se livre daquela mulher o tempo inteiro, querendo que ele resolvesse a situação dela, provavelmente entregasse o que de fato era dela, porque se tratava de uma viúva, e naquela época as viúvas, elas eram mulheres, vamos dizer assim, que ficavam à margem da sociedade, eram mulheres que precisavam ser ajudadas. Naquela época que Jesus andou aqui na Terra, há 2000 anos atrás, a mulher não tinha valor, e muito menos as viúvas. Então, certamente era uma questão relativa à herança que provavelmente seu esposo havia deixado e que alguém queria ceifar dela. E ela consegue, de tanto insistir com o juiz, de tanto buscar o que lhe pertencia, ela consegue abrir essa porta e receber esse grande feito, esse grande milagre, vamos dizer assim, porque se tratava de um juiz que era injusto. Então, é isso que eu quero falar. Quando nós vemos que alguém está fazendo algo que não condiz com aquilo que a gente quer, a gente tem que tomar uma posição. E nesse caso foi ao contrário, a posição quem tomou foi o juiz, deixando de lado o comportamento imperativo, austero, arrogante. Ele resolveu, pelo menos naquele momento, ser um homem justo, um homem capaz de desenvolver as ações para a qual ele foi estabelecido como autoridade. Então, por isso que eu insisto com a questão do livro, desistir pode ser a melhor opção. Às vezes eu falo que existem relacionamentos que nós devemos desistir porque a outra pessoa não está na mesma energia, vamos dizer, na mesma vibe que nós. Mas eu também falo sobre relacionamentos outros que não são de homem e mulher. Mas o relacionamento dessa mulher com essa autoridade foi um relacionamento que ela teve que insistir muito. Mas em outro momento Jesus também nos diz que Deus já sabe tudo que a gente precisa antes mesmo que a gente possa pedir a Ele. E também o próprio Jesus, em outro momento na Bíblia, fala que não façamos orações com palavras vãs, né? Aquela repetição contínua, nada não vai te levar a lugar nenhum. Então, não vamos desistir de orar, não vamos desistir de agradecer a Deus, mas se nós estivermos sendo a pedra do sapato de alguém por estarmos insistindo com aquilo que a outra pessoa não quer abrir mão, quem sabe seja o momento de nós abrirmos mão daquela nossa ideia, daquela nossa concepção, para que o outro possa definitivamente ser feliz e ter a justiça na vida dele. Então, um abraço, fique com Deus, foi um prazer estar aqui com vocês. Tudo de bom, nos vemos no próximo vídeo.